Oi gente, meu nome é Camila Ortega e hoje eu vou falar um pouco sobre Luís Vaz de Camões para vocês. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar desse nome e que até já consumiram um pouco de Camões, mesmo que não diretamente. Por exemplo, quem nunca leu ou ouviu O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente, numa aula de figuras de linguagem, por exemplo. Camões é um poeta muito importante para a literatura portuguesa e lusófona. Lembrando que literatura lusófona é o nome que a gente dá para literaturas que são feitas com a língua portuguesa. Camões nasceu em 1525. Nessa época, a escola literária vigente era o classicismo ou renascentismo. Então, o que estava acontecendo nessa época do renascentismo e do classicismo? Veja, o mundo não era mais o mesmo. Estava tendo uma crise na igreja, então a igreja católica estava perdendo cada vez mais sua influência no mundo português. Claro que isso não significa que ela não tinha mais influência, só que essa influência estava em decaída graças à reforma protestante de Lutero. Estava sendo popularizado cada vez mais o uso de moeda, que facilitava as trocas comerciais, então Portugal começou a crescer em burguesia, em transações mercantis em geral. Por isso, também essa época das grandes navegações, e a gente vai perceber isso muito na obra de Camões. Também é característica do período do renascentismo o resgate da cultura greco-romana. Então a gente vai ter várias referências a principalmente o panteão greco-romano nas obras literárias dessa época. Então vamos voltar um pouco a falar sobre a produção literária de Camões. Camões era um grande escritor, ele tinha sua poesia lírica, ele também escreveu cartas, ele também fez teatro, tendo autos escritos por ele, mas vamos falar hoje sobre a poesia épica de Camões, que consiste em Os Lusíadas, essa obra tão importante para Portugal e para o povo português, que representa um patriotismo crescente e a força interior de Portugal se expandindo para o resto do mundo através das grandes navegações. Sabemos que Os Lusíadas é uma epopeia. Toda a epopeia é composta por 5 partes importantes. A primeira parte é a proposição, onde é falado o assunto que será exposto na obra. Camões conta que vai contar as aventuras e glórias dos ilustres homens de Portugal. A segunda parte importante da epopeia é a invocação. Então, é invocado pedindo inspiração para algum ser mitológico ou não. Camões pede inspiração às musas do rio Tejo, o importante rio que passa pela costa ibérica. A terceira parte é a dedicatória, que o nome já diz por si mesmo, né? É a quem é dedicada a obra. Camões dedica Os Lusíadas ao rei Dom Sebastião. Essa dedicação tem um tom de patriotismo que celebra os heróis nacionais. Depois vem a narração. A narração é a história em si. Camões conta então a história de Vasco da Gama e suas aventuras pelo mar, dele e seus tripulantes, e junto a essa história ele também conta toda a história do povo português. O principal narrador é o poeta, o próprio Camões, e depois Vasco da Gama. É muito importante que esteja claro que o povo português é o principal herói de Os Lusíadas. Os Lusíadas, ele exalta o patriotismo, exalta o povo português e mostra a força dele, a genialidade do povo português. A última parte, então, é o encerramento, o epílogo. Camões faz seu epílogo com um tom melancólico, prevendo a decadência de Portugal, olhando o cenário de quando ele estava escrevendo, lembrando que uma epopeia não se escreve rapidamente. Então, quando Camões começou a escrever e quando ele terminou, tem um grande período. Quando ele estava encerrando, ele estava profetizando que Portugal iria passar por alguns desafios. Mas eu sei que só ficar falando teoria, principalmente sobre uma obra
tão importante é meio cansativo. Então, para ilustrar tudo e para deixar bem claro e ressaltar as características que eu disse no próprio texto, vamos analisar as primeiras 3 estrofes do primeiro canto de Lusíadas. Primeira estrofe, a gente percebe que ele está falando já das navegações de Portugal. Por exemplo, quando ele diz por mares nunca antes navegados, passando ainda além de Taprobana. Taprobana era o nome dado à antiga ilha de Ceilão, que hoje é a região de Sri Lanka. Então, as navegações de Portugal tinham passado do Sri Lanka em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Então ele exalta a força de Portugal, a força dos portugueses. E quando chega na segunda estrofe, o poeta diz que vai cantar aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertador, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho da arte. Então aqui é um cerne da proposição em si. Ele diz que vai cantar sobre as glórias de Portugal, de seus heróis exploradores. E o final que a gente encontra na terceira estrofe, sobre cessem do sábio grego e do troiano. Grego e troiano se refere aqui à obra de Homero. Então, não mais a obra de Homero e as grandes navegações que ele fez, que ele narrou. Fale-se Alexandre e Trajano, que eram imperadores romanos, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Netuno e Marte também referências da cultura greco-romana novamente. Netuno é o deus Poseidon e Marte é o deus Ares da guerra. Então imagina ao peito lusitano que até mesmo Poseidon e Ares obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor maior se alevanta. Então, Camões diz sobre o crescimento, sobre a ascensão de Portugal. Então vamos recapitular rapidão o que a gente viu hoje para não ficar dúvidas. Camões escreveu os Lusíadas com a intenção de glorificar a força e a coragem do povo português durante as grandes navegações, na época que eles estavam vivendo, e isso foi um símbolo de patriotismo para o país. Então, os Lusíadas é uma obra muito importante para o povo português. Hoje, se passava durante o período do classicismo, renascentismo, e nesse período, que foi um período de muitas mudanças, e a obra que a gente tratou hoje era sua poesia épica, que é Os Lusíadas, uma grande epopeia. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, sugestão, pode me mandar nos comentários que eu estou a ouvidas. Se quiser se inscrever no canal, também seria ótimo. Então um beijo, até o próximo vídeo.